Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Voz da Sabedoria. E hoje nós trouxemos aqui para você que nos acompanha, que estão sempre aqui cativo, a nossa audiência, vamos falar sobre paternidade. Vocês já ouviram falar sobre aliança paternal? Pois é, hoje o nosso Voz da Sabedoria promete. Vamos estar falando quanto que essa relação com o pai gera sequelas que perpetuam durante toda uma vida. E como sair? Talvez você pergunta, mas o que é isso, Vandiane? Como que se sai? Como que há algum processo? Qual é o processo? Existe sim o processo para quê? Para fazer toda essa quebra nesses traumas, nessas heranças que muitas das vezes nós carregamos do nosso relacionamento com o pai. Hoje o nosso foco vai falar sobre o relacionamento com o pai. Principalmente você, o nosso público feminino, porque muitas das vezes a experiência na sua primeira infância com seu pai não foi uma experiência saudável. A forma como seu pai tratava sua mãe, tudo isso foi gerando aí um modelo de relacionamento conjugal. E hoje você não consegue se dar bem, assim, no teu conjugal. Você não consegue manter-se em relacionamentos. É sempre assim, um rotativo. Uma hora tá com uma hora tá com outro. Já passou por 4, 5, 6, até 10 casamentos e não flui. O fato pode ser que esteja ligado diretamente com o modelo de relacionamento que você presenciou no seu lar e com a relação desse pai. E na tentativa de acertar, vai estar sempre procurando um relacionamento não dá certo, vai estar sempre procurando se dar bem nos relacionamentos. E hoje nós vamos compartilhar porque o nosso convidado viveu essa experiência com o seu pai, e ele, após a maturidade, entendeu e fez essa reconexão, essa liberação. Então eu não vou dar mais spoiler, fique aqui, compartilhe esse link nos grupos de condomínio, parente, vizinho, colaboradores, empresa, fique à vontade, se inscreva, aperta no sininho para garantir que mais pessoas também venham receber este conteúdo de grande valia que gera transformação e uma mentalidade, né? A expansão da mentalidade. Tony, meu querido, muito bem-vindo aqui ao nosso Voz da Sabedoria. É uma honra ter você aqui, compartilhando hoje aqui, abrindo o seu coração aqui no nosso programa e, de certa forma, também contribuindo com a nossa audiência, tá? Fique à vontade, se apresente, tá? Fale um pouquinho aí. Nós sabemos que você é empreendedor, é psicólogo, é terapeuta e, assim, é um combo, né? Um combo de funções na qual você exerce. É um prazer estar aqui, doutora Vandiane, no Voz da Sabedoria podcast. Este podcast está tendo grande audiência aí nos meios das redes sociais. Pois é, eu sou Tony Madá, sou escritor e reprogramador mental. Eu vim de uma infância muito triste, uma infância que ela pode ser a de muitos pessoas que vivem aqui no nosso país. Ou seja, os lares nos dias atuais vivem conturbado, muito conturbado, e dessa forma as pessoas precisam ter um norte para saber como gerir essa situação. Eu vim de um lar onde meu pai ele era alcoólatra, ele chegava em casa por volta assim, das 9 da noite, ele quebrava tudo, tentava matar minha mãe, uma dificuldade muito grande, e a gente ali, aqueles monte de filho pequeno, né? Passando ali aquela situação de medo. Sim. Uma das coisas que mais marca, doutora, na vida de uma criança é o medo. A gente vê na figura paterna como um provedor, como algo protetor. Em um dado momento você se vê sendo ameaçado, né? No meio daquelas confusão aí de briga de cônjuge. Eu passei por isso várias vezes. Por conta disso, eu cresci numa infância muito difícil, tendo uma série de limitações. Eu sofri muito bullying na escola, tinha uma dificuldade muito grande de aprendizado. Se eu for contar o que eu passei aqui,
nós ficaríamos aqui umas 3 semanas e eu não contaria tudo. E ao longo da minha vida eu tive vários problemas por conta dessa criação. Ou seja, na época eu não sabia, hoje eu sei que o paradigma de infância, tudo que você vive de ruim ou de bom, você leva para a vida toda. E muitas das vezes você se depara com vitupérios, com reveses, você não sabe que aquela situação ela não foi resolvida e ela fica repercutindo e você vê o insucesso na sua vida acontecendo dia após dia sem você saber como fazer. Quando eu conheci a inteligência emocional em 2020, eu tive uma guinada na minha vida e eu comecei a ressignificar esses padrões, né, que são padrões, paradigmas são padrões. Para o ouvinte entender o paradigma, imagine você de manhã. Você, quando levanta da sua cama, você não pensa para escovar os dentes. Você simplesmente, por hábito, você escova os dentes. Na hora de amarrar os seus sapatos, a mesma coisa, tudo no piloto automático. E os paradigmas é da mesma forma. Você está fazendo uma série de coisas, repetindo padrões da sua infância que foram instalados pelos seus pais ou por situações que você viveu e você não sabe que isso está travando a sua vida. Quando você descobrir como ressignificar através da inteligência emocional, é isso que a gente vai estar conversando aqui hoje, você vai ter uma guinada na sua vida de forma exponencial. Bem profundo, né, Laura? Muita coisa, né? Eu vou ler um Provérbios, né, que é o Provérbios capítulo 1, versículo 8, que a nossa base é o Provérbios, né? A Voz da Sabedoria tem falado muito sobre Provérbios. E o capítulo 1 versículo 8 do capítulo 1 fala: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. E fala sobre da instrução, né? Aquele que é para proteger. Então, essa pessoa que nós estamos aqui, que nós conhecemos, né? Como uma pessoa que agora é uma pessoa totalmente diferenciada, marcada, né? Tem muitas marcas. Está falando sobre daquele que era para ser protetor, né? E foi o que machucou, né? Então, eu queria fazer uma nossa pergunta. A nossa primeira pergunta, né, Tony? Quando você olha para a sua história, quais marcas e cicatrizes da ausência, da dureza, da figura paterna que deixaram na sua vida? Qual foi a principal marca? Pois é, Adelita, pergunta muito boa. Meu pai hoje ele tem 91 anos e a gente que é filho, você sempre vê o pai como autoridade. Não importa a fase adulta que você esteja. Isso é um paradigma, como eu acabei de dizer aí, os exemplos, quando você acorda de manhã e você faz. Então, a gente sempre vai ter ele ali como uma figura de autoridade sobre nós. E hoje, olhando friamente, depois que tudo aconteceu, eu consigo ver algumas marcas que ficaram, né? E essas marcas, elas hoje não são tão fortes como foram outrora. Porque, como eu disse no meu livro, eu aprendi a aceitar os meus pais da forma que eles são. Quando você aceita os seus pais, você se liberta. E antes disso, posso dizer, antes de 2020, eu mal falava com meu pai. O meu relacionamento com meu pai, né, foi muito difícil. Para vocês terem ideia, meu pai não foi no meu casamento. Além de eu ser tratado mal na infância, ainda na fase adulta ele seguiu, né, truculento comigo e eu não entendia o motivo. Olha só, existem filhos que são ovelha negra. Filhos que dão trabalho, filhos que vão para o mundo do crime. E eu, desde os meus 9 anos, sou cristão. Meu pai me perseguia por fazer vigília, por ir na igreja. E ele falava assim, ele é alcoolizado, né? Falava assim na época: eu teria prazer se você chegasse do baile, não de um culto. Eu passei um sufoco, gente, mas muito grande. Muito grande. E tudo isso vai deixando você com ódio. Porque você não entende, como eu não entendia antes de ter esse encontro com a inteligência emocional, que dessa inteligência emocional eu fui arremetido
para uma revelação que está no meu livro. A doutora Vandiane, ela leu meu livro e ela ouviu a história, um relato que eu conto. Eu tive uma revelação acerca da bênção paternal. A partir do momento que eu passei a aceitar o meu pai da forma que ele é, Sim. eu me libertei. Porque o meu pai, uma coisa muito interessante, o meu pai ele perdeu a perna aos 18 anos. Uma pessoa super recalcada. E eu não entendia isso. Eu batia de frente. Tudo começou, o quebra-cabeça começou a ser montado quando eu vi o histórico de dor do meu pai. Você imagine, gente, perder a perna aos 18 anos. E o meu pai, ele era uma pessoa muito bonita, né? Até hoje ele é bonitão, né? Aos 91 anos. Ele com 91 anos parece que tem 70. Né? A gente tem uma geração assim muito boa, uma herança genética muito boa, que a gente não aparenta a velhice. E desta forma, meu pai ele passou por essa situação na Bahia. E ele veio para São Paulo para amputar a perna. Isso destruiu o psique desse homem. Então eu comecei a entender aquelas brigas que ele tinha com a minha mãe, as bebidas alcoólicas que esse homem tomava. Doutora Vandiane e Adelita, esse homem tomava, eu chamava ele de boca de litro, né? Ele bebia tanto e não caía, com a perna só. Os homens que tinham duas pernas caíam, só voltavam a morrer de overdose de bebida. E o meu pai não caía. Ele bebeu mais de 50 anos. E quando eu puxei o histórico dele, dessa perca da perna dele, inclusive estive na Bahia conversando com as minhas tias, e uma das minhas tias falou assim: Tony, seu pai ficou louco. Saía bicho da perna dele. Ele moendo, a doutora sabe, né? Eu não sou de lá, eu não sei. Moendo cana no engenho para fazer rapadura. Negócio de mais de 50 graus aquilo na Bahia. Sim. E ele pulou na água para pegar um bezerro que estava se afogando. Meu pai era um excelente nadador. Nisso, deu um processo que eles chamam de estoporo na Bahia. Mas a gente sabe que é o choque anafilático, né? Teve o choque anafilático. Eu sei que desse dia, esse garoto, ele tinha 14 anos, 15 anos. Esse garoto passou a gemer de dor. Não sabia o que era. Naquela época não tinha médico, não tinha nada. Esse moço sofreu há 3 anos sem cuidados médicos na Bahia. E depois de 3 anos, ele foi trazido para São Paulo para poder amputar a perna. Nossa. Quando eu entendi isso, eu falei, não, esse homem é um herói. Aí eu passei a ter uma relação com ele baseada na bênção paternal. Nossa, imagine... Vamos falar assim, eu que sou nordestina, então assim, eu vim lá da década de 70 para 80 e eu via a realidade, a acessibilidade, a questões de acesso à medicina, era algo que era muito escasso, não é igual hoje que você chega, tem hospitais, na época, vamos trazer a minha cidade, Ilhéus, Bahia, o hospital mais antigo que é o São José e o regional. Então, assim, era bem delicado, não tinha esse hábito também de se levar ao médico, eu tiro pela minha criação que a gente foi tudo com a erva medicinal. Então, assim, tinha uma gripe, tinha um resfriado, tinha uma dor, tinha uma ferida, tudo era tratado com erva. Imagina o seu pai, além de não ter a escolaridade, foi privado de ir na escola porque começou cedo a trabalhar. E olha, esse peso, né, na vida sofrida, dura, e ainda acontece, imagina a amargura. E como que um homem desse, né, vai dar suporte de formar uma família, aceitar essa deficiência, porque tem pessoas que partem dessa vida para outra e não aceitam as suas dores, seus traumas, os seus sinais. As pessoas só dão o que tem, infelizmente. E ele deu o melhor que ele tinha, melhor do que o pai dele deu para ele, né? Com certeza. Imagine a criação dele. Sim. Imagine. Se ele criou a gente tão duro, não obstante a dor que ele passou, que fomentou, imagine como ele foi criado. Então, quando a gente aceita os nossos pais, a gente se liberta e perdoa eles literalmente. Aí a mágica começa a acontecer, a mágica da bênção paternal. E de que forma a ferida da paternidade influenciou no seu relacionamento conjugal ou não? Como que você lidou com isso, já que você não teve essa referência dentro de casa? Pois é, doutora. Outra pergunta muito boa. Realmente, a gente se vê, muitas das vezes, na relação conjugal,
como um cego no escuro segurando uma bengala. Quantas vezes você age impulsivamente, sem saber, porque está agindo daquela forma parecido com seu pai, onde o cônjuge fala, nossa, você está igualzinho ao seu pai. Não vai ver nada. Mas como você está no paradigma do piloto automático, você faz consciente ou inconsciente. Então, quantas vezes eu extrapolei vendo aquela situação? Ou seja, olha que negócio doido, doutora. Você abomina a forma que você foi criado e você age igualzinho. É aí que está a gravação, que eu chamo de paradigma do mal. Enquanto você não entender que você está com um programa na sua cabeça, é tipo assim, ó, imagine quando você era criança, você tinha um programa daquele computador bem obsoleto. Aqueles computador, esqueci o nome, PC, que tinha gigante nos anos 80. E hoje você é um computador de última geração. Imagine você hoje com um computador de última geração, só que com um programa obsoleto de 1900 e bolinha. O que vai acontecer com esse computador de última geração? Não vai funcionar. É assim que as pessoas estão por conta de paradigmas de infância. E não é só com situação de pai, mas outra situação. Só que a situação do pai, dos pais, quando fala pai e mãe, né? Elas são crucial, porque é a base. Quando o gene é formado, 50% da mãe, 50% do pai. E depois de 280 dias, você faz a estreia nesse planeta, trazendo toda a carga genética dos seus pais, sendo ruim ou boa. Infelizmente, é mais ruim do que boa. É assim mesmo. É uma situação assim tremenda, que somente quem passa sabe como que é difícil. E eu sei dizer que muitas das vezes eu me vi ali agindo como meu pai, igualzinho. Aí você tenta cortar, só que daqui a pouco você está fazendo tudo de novo. Você não sabe por que você está no piloto automático. Só que a partir da hora que você entende como você está funcionando, que você tira o programa velho e coloca o programa novo, não é do dia para a noite. Porque hábitos são muito difíceis de desinstalar. Mas quando você entende, você fica tão apaixonado pela ideia que te usou. Eu costumo citar o Dr. Adler. Ele fala, eu sou feliz pela ideia que me usou. Essa ideia de descobrir sobre os paradigmas. Quando você entende como você foi criado, por que foi criado daquela forma. E hoje você tem a condição de mudar, tudo muda. Ou seja, você não é culpado de ter nascido num lar destruído, um lar sem condição, onde pais eram ausentes psicologicamente, frios. Você não tem culpa de ter nascido lá. Mas, daqui para frente, você precisa mudar a sua história para que a sua geração não se repita essa dura realidade. É profundo, hein? E você buscava essa paternidade, se sentia vazio por causa dessa busca? Como você se sentia? Nossa, muitas das vezes eu me pegava chorando. Porque quando você vê que você sofreu na infância as duras penas e na fase adulta não mudou nada, você se vê rejeitado, somente em momentos que você passa de dificuldade financeira, como eu já passei, e você olhar para a esquerda e para a direita e não ter a quem recorrer. Isso dói demais. Isso vai te fustigando e você vai se sentindo autodepreciativo. A sua autoestima baixa. Todo filho que sofre, ou filhos que sofrem com os pais na criação, ele tem autoestima baixa, ele está sempre querendo necessidade de aprovação. E isso fomenta, doutora, se envolver em relacionamentos tóxicos. Você atrai, porque você estava sempre carente, ou está sempre carente, e você acaba tendo ali, você, como imã, atrai e não entende. Quer dizer, além do vazio, de você não ter um pai presente, não teve presente, não tem na atualidade, não fala com ele, e ainda vive com uma pessoa totalmente diferente de você, que cada vez mais te humilha no gesto, são pessoas egoístas e muitas narcisistas. É desafiador. E falando desse vazio, é algo que eu falo assim, eu tive um referencial de pai.
Meu pai, ele me deu o melhor que ele podia, nas condições que ele tinha. E assim, essa presença paterna, o quanto que esse cuidado, essa preocupação, a vida de pai era os filhos. Já por parte da minha mãe, hoje eu compreendo, porque nós que somos mães, sabemos os desafios. Para quem tem 1, 2, e a minha mãe que tinha 8. Então, esse vazio que você carregou, eu também carreguei, mas olhando para a figura materna. Só que hoje esse lugar foi preenchido, porque não tinha autoestima, não tinha segurança, não tinha autonomia. E quando cada vez mais, hoje em dia, eu admiro, falo, nossa, eu tenho 4 filhos. E a minha mãe, 8 filhos, os desafios que ela passou para tudo isso. E eu entendo, ela deu o melhor que ela tinha, nas condições que ela tinha. Ela fez o melhor. Mas isso, a gente olhar e falar dessa forma, é porque houve um processo da superação dessa dor. Hoje você está falando aqui do seu pai, sem vir as lágrimas, sem se emocionar, porque você já foi curado dessa. Se eu te pego há uns 5 anos atrás, você estaria aqui xingando seu pai, chorando, igual o bebezinho, batendo nas pernas. Ele fez uma grande descoberta da vida dele, da história dele. Ele foi lá, na história dele, na história do pai, que é assim, quando a gente aceita, a gente busca uma história. E a gente começa a ver a história e vê que não é aquilo que a gente estava pensando. Né? A palavra de Deus fala, conheceis a verdade, conhecereis, e ela te libertará. E a verdade é essa, você foi buscar a sua paternidade e descobriu algo muito maior. E aí as feridas começaram a mudar, né? Com certeza. Um modus operandi que eu sempre tive, que eu me identifiquei com meu pai depois que a gente passou a ter essa harmonia pós-bênção paternal. O meu pai, além de ser durão, ele não mostrava o lado vulnerável que ele tem, um lado de medo. Uma pessoa extremamente medrosa. E eu sempre sofri com medo. A doutora sabe disso, que a gente que desenvolve ou desenvolveu síndrome do pânico, aonde está a base disso aí? O medo. Meu pai, nossa, extremamente medroso. E de onde vem esse medo? Provavelmente medo de morrer por conta da perna. Sim. O que esse homem passou. Então, carga genética. Carga genética. Quando eu nasci, meu pai tinha 40 anos. Né? Mais de 10 filhos, se todos estivessem vivos. Então, cada um tem uma carga genética. Isso falando só do pai. Se eu contar o que a minha mãe passou, vou dar um spoiler aqui, doutora. Sim. A minha mãe não conheceu o pai dela. Ela foi criada com a madrinha, na Bahia tem muito disso, né? Sim. Criada com a madrinha e o padrinho era um tirano, doutora. Um tirano. Sabe o que ele fazia com ela? Mandava ela ir na roça, cuspia no chão e falava, se a saliva secar, eu te dou uma surra. Ela foi espancada aos 6 anos várias vezes. Eu sei o que é isso. Então você vê, olha a situação que eu falei, né? Carga genética, 50% da mãe, 50% do pai. Depois de 280 dias, estreia no planeta. Estreia cheio de problema. Imagine para você ressignificar tudo isso todo dia, doutora, é matar vários leões. Então, eu sou mais que vencedor. Diante de tudo que eu passei, Sim. né? E vendo quem são os meus pais, hoje eu tenho orgulho deles. Eu ainda vou escrever uma história, a história da minha mãe e do meu pai, da livro best-seller. Você acredita que essa mulher sobreviveu a uma colisão de trens? Naquela época, nos anos 60, dava muita colisão de trens. Sim. Aqui em São Paulo, ela sobreviveu a uma colisão de trens. Antes da colisão, eles viram que ia bater. E ela ia pular do trem. Uma pessoa segurou nela, uma pessoa estranha segurou nela. Se ela pula do trem, eu não estaria aqui hoje. Olha que mistério, me arrepia todinho. Né? Quantas coisas essa mulher passou, meu pai passou. E você vê, os dois são baianos e se conheceram aqui em São Paulo. Era um vizinho na Bahia, assim, né? Vizinho de cidade. Nos conhecia, se conheceram aqui. Então, tudo tem um motivo. E eu louvo a Deus que hoje eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu aprendi a dar valor. Eu não nasci sem perna, eu não perdi perna. É o que falta muitas das vezes nas pessoas, refletir. Não é minimizar a sua dor que você passou, porque a dor de cada um, Sim. ela é peculiar.
Essa minha dor, para muitas pessoas, pode não ser nada. Para mim foi avassaladora. Então eu não quero minimizar a dor de ninguém. Mas eu sei, quando eu ressignifiquei, como que isso mudou a minha vida. É uma história que dá para fazer filme dessa história. Do que passou a minha mãe e meu pai para chegar até os dias de hoje. É bem profundo. E talvez nós podemos estar falando aqui não só com homens, mas também com mulheres que vivenciaram, que estão vivenciando essa dor. E o que eu encontro muito no consultório? Falando, meu pai é assim, minha mãe é assim. E aí eu trago essa consciência. Vamos nos colocar um pouco no lugar do pai, da mãe. Como que era a realidade deles? O que eles tinham? O que lhes foram oferecido? O que te faltou? Seu pai, sua mãe, ele é reflexo lá de um padrão que eles repetiram. E nós ainda somos privilegiados porque quando eu olho, a minha mãe ela passou muitos desafios. Um deles, muito jovem, a minha avó foram 24 filhos, 18 vivos. Então a minha mãe acabou sobrando tudo para ela. Minha mãe não sabe o que é uma criança pegar um lápis, pegar uma folha de caderno. Ela não teve esse privilégio. E hoje eu entendo, toda vez que eu reprovei na escola, que a minha mãe vinha, ela batia, ela apanhava. E aquele bater, cada sentada que eu levava, eu acredito, era um gesto de amor. Olha, você está tendo o que eu não tive. Na sua idade, você está na sala de aula. Só que eu, na sua idade, estava descendo para a fonte com uma bacia, feito uma trouxa, uma bacia na cabeça. E quando você começa a se colocar, a visualizar, você começa a falar, nossa. Você começa a virar a chave e a praticar ali, sabe, a autoconsciência, a liberar aquele peso que vem assim, a voz carregada de mágoa, de ressentimento. Né? Traz leveza, né, para as nossas vidas. O ser humano, ele é assim. A gente acha que o nosso problema é o maior do mundo. Não minimizando, como eu disse, a dor de cada um. Mas a gente acaba... É o que falou aí o grande Bob Proctor. Quando tudo que você foca, a sua atenção se expande. Sim. Se você foca na sua dor de infância, nossa, isso aí vai repercutir de forma a deixar a sua vida travada. Sim. Quando você aprende, busca o conhecimento e começa a entender o porquê tudo aconteceu, porque nada é por acaso. Há acontecimentos como esse meu que faz com que a pessoa acaba tendo uma vida transformada e, não obstante a isso, transformando a vida de muita gente. Sim. Né? É como disse o Napoleão Hill, todo mal traz uma semente de um equivalente benefício. É difícil ver na hora, Sim. Mas depois você acha. Você só consegue ver essa semente quando você está com a mentalidade aberta. Né? A história de Napoleão Hill é uma história triste. Ele perdeu a mãe, acho que aos 5 anos. Ele tinha tudo para ser uma pessoa que jamais seria quem ele foi na história. Sim. E a madrasta dele foi melhor do que a mãe dele. Então. Olha que coisa, né? Então, há males que vem para bem. Um ditado muito antigo. A palavra de Deus fala assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. Né? Por trás da sua história tem um propósito. Sim. Sempre vai ter um propósito de Deus para a sua vida. E a gente precisa entender isso. Né? Agora, qual passo prático uma pessoa pode dar para começar a essa cura, a viver esse novo tempo que você tem vivido? Que passo prático? Algo realmente que vai dar um start diferente, falar, nossa, eu tenho que olhar para minha mãe e meu pai com um olhar diferente. Como essa pessoa faria? Excelente pergunta, Adelita. Vamos começar com a bênção paternal, que é a receita que está no meu livro Quarentena da Paixão. Em 2021, eu estava fazendo uma caminhada. O que eu vou contar aqui é para quem crê. Eu estava fazendo uma caminhada, como eu sempre faço, eu chamo de bosque, lá no bairro da Lapa, e eu dou 7 voltas nesse bosque. Cada volta dá cerca aí de quase 1 quilômetro. E eu estava, nesta época, 2020, 2021, 2022, salvo engano,
E eu estava praticamente sem falar com meus pais ainda. E eu fazendo aquela caminhada, depois de ter ouvido uma menção do Pablo Marçal sobre os pais. Eu, como se fosse hoje ele gravando um vídeo na Land Rover dele, e ele falou, pena que eu não guardei. Aquele vídeo foi, assim, a virada de chave. E eu saí dali para caminhada, saí de casa, fui para caminhada, e pensando como resolver essa situação. Distanciamento dos meus pais. Em um dado momento, como se fosse uma voz suave, falava assim: você não abençoou seu filho? Olha a situação do seu filho, como ele está bem-sucedido. E olha a sua situação. Vá e reivindique as bênçãos que estão retidas com seus pais. E falou mais, assim, uma voz misteriosa. Todo pai, ele tem uma porção de bênção baseado na quantidade de filho que ele tem. Se ele tem um, é uma. Se ele tem dois, é duas porções, e assim sucessivamente. Aí eu pensei, quantos filhos meus pais tiveram? Quantas bênçãos ele tem? E a voz seguia, dizendo assim: não adianta um filho não falar com o pai e querer pedir para Deus para ser abençoado. É perca de tempo. Porque como um grande cartório, como os cartórios da terra, no céu existe um grande cartório. Quando chega um pedido de bênção de um filho, e a notificação daquela bênção é vista, que não tem o pedido de bênção para o pai da terra, ela é impugnada. Nossa. Não adianta. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso. É tipo assim, se você tem alguma divergência com seus pais, resolva com ele primeiro. Ou seja, se ele foi um mau pai, se ele não te deu uma boa criação, se ele te violentou, eu vou mais longe, é entre ele e Deus. O filho nunca bate de frente com o pai, na hierarquia divina. O problema do pai é com Deus. A sua missão, ou a sua obrigação como filho, é honrar o seu pai. Honrar o seu pai não é concordar com o que ele fez ou faz. É respeitá-lo como autoridade colocada por Deus. Você é filho de Deus, mas você é filho do seu pai. Explodiu, doutora, a minha cabeça, quando aquela voz suave falava isso. E ainda citou a situação da ama seca, né? Da ama seca, aquela mãe que perdeu o filho, e mesmo assim ela tem leite para dar, né? Assim a bênção paternal. Só quem tem filhos pode abençoar alguém. Foi uma tarefa difícil para mim chegar no meu pai, mas eu fui. Eu louvo a Deus. Eu contei para ele o que aconteceu. Ele não deu uma palavra. Quando eu pedi bênção pro meu pai, ele quase pulou da cadeira e fazia de tudo para não ver que ele estava chorando. Eu peguei na veia desse homem durão, que eu nunca vi chorar. Esse homem desmanchou do dia para cá. Que lindo. Hoje somos amigos. A partir daí a minha vida mudou. Eu já tive empresas, quebrei empresas. Quantas coisas deu errado na minha vida eu não sabia. Eu orava, eu fazia campanha, eu fazia de tudo. Tem até um vídeo no meu canal que eu falo: quando tudo falhou, recorra à bênção paternal. E você, caro ouvinte e telespectador do nosso podcast, eu acredito que você pode estar passando por isso. Faça um teste. Eu não vou entrar aqui no mérito de religiosidade. Faça o teste. Depois a gente discute acerca de religiosidade. Porque se para mim funcionou, que depois dos 50, hoje eu sou um filho abençoado, para você poderá funcionar. E depois desse dia, muitas pessoas eu tenho falado e elas têm mudado a vida delas. O último caso foi o esposo da minha sobrinha. Ele tinha um problema com o pai dele, lá nos morros do Rio de Janeiro. E chegando lá, ele pediu bênção para o pai dele e foi uma glória tremenda. Aonde eu falo, as pessoas
acabam fazendo o que eu falo e não tem como as suas vidas, no meio da sua família, ser transformado. Então, é algo prático, doutora. Faça e depois me fale. É impossível. Tem 99,9% da bênção paternal funcional. Ou seja, a maioria dos lares estão destruídos. Aonde não há bênção, há maldição. Deus me falou isso na caminhada. E a gente vê nos nossos dias, doutora, lares amaldiçoados. Porque as pessoas não sabem o que é bênção paternal. É arriscado falar o que é bênção paternal. Sabe o que é coisa de comer? Comer a chave dos paradigmas? Né? É grave isso. E a partir da hora, não obstante a religião dos seus pais ou a sua, que você pede bênção, algo divino começa a acontecer naquela família. E para quem eu tenho pregado a bênção paternal, tem acontecido isso. Você traz Deus para os lares através da bênção paternal. Contra fatos, não há argumentos. Exatamente. E você sabe que é bem profundo. No seu caso, você teve a humildade. E quando a gente lida com resistência, orgulho, ego ferido, você teve a humildade e foi, não, eu vou corrigir. E aqueles que não têm a consciência que você tem, qual o recado que você deixa? Vamos centralizar aqui, ó, para as pessoas pegar esse código poderoso. Para você que está com essa resistência, que o ego ferido está latente, a ferida está assim, sabe, aberta, estancada. Ouça esse conselho. Aqui nós estamos trazendo conselhos que são milionários. Conselhos de cura, de transformação, de virada de chave. É verdade, doutora. Veja só. Eu tive resistência de ir. Eu não fui no dia seguinte. Eu passei uns dias pensando. Só que eu pensei comigo. Eu só vou saber se foi verdadeiramente uma revelação divina se eu colocar em prática. Sim. Imagine a dor da frustração de eu nunca ter colocado em prática aquilo que Deus falou. Seria algo terrível. E eu pensei justamente nisso. Se eu me liberto, quantas pessoas eu vou poder me libertar? Ou seja, para você que está aí com dores, N dores que os seus pais te trouxeram, eu tenho que te dizer algo. O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. O que você está bloqueado na sua vida, eu não sei o que é. Quando você ser desbloqueado, pode ser a bênção paternal, você poderá ajudar muita gente, assim como eu estou fazendo agora. E a maior riqueza da vida é você aprender algo, ser liberto, colocar em prática e compartilhar com as pessoas. Caso contrário, isso torna nulo. E eu tenho certeza que você se identificou com o que eu estou falando aqui e você tem propósito. Só que o seu propósito está empoeirado, está mofado, está arquivado. E através da bênção paternal, você vai descobrir o seu propósito e a sua vida vai mudar da água para o vinho. Pague o preço. Olha as desventuras que você já teve até o dia de hoje. Por que não tentar? Se arrisca, se jogue. E eu tenho certeza que amanhã você poderá estar num podcast contando a sua história que foi inspirada em alguém como eu. É isso aí. E é sobre posicionamento, algo que você nos orientou. Não foi de imediato, assim que você ouviu aquele vídeo, mas foi algo que foi amadurecendo, né? E o quanto que muitas das vezes nós estamos retardando o nosso crescimento, a nossa evolução, tirar esse projeto do papel, sabe? Fazer o que precisa ser feito porque nós estamos ali sustentados no ego, no orgulho, na soberba. Eu não vou dar o braço a torcer, não foi eu que fiz nada. E muitas das vezes nós estamos nessa posição de juiz dos nossos pais. Eu estive neste lugar. E o quanto que você ter essa humildade traz, de fato, um novo tempo. Um tempo de florescer. Um tempo de encontro consigo mesmo, um tempo de você aprender a usar um dos pilares da inteligência emocional, como cita um grande psicólogo, Daniel Goleman, que é a questão da empatia. Trazer, se sensibilizar com a dor do outro, ser empático. E o quanto que isso é fundamental.
é um passe de mágica, não, é uma construção, né? Você acredita que é possível ressignificar a imagem paterna e viver uma nova história sem perdão e sem reconciliação direta com o pai? Impossível. Remete ao que a revelação falou. Não adianta pedir para Deus o que você tem que pedir para o pai. Ou seja, quando você pede para o pai, o pedido de bênção chega ao céu, é reconhecido firme e autenticado na hora e a bênção acontece. Que é o que aconteceu comigo e está acontecendo. Coisas que estavam retidas começaram a acontecer. Eu era uma pessoa muito escassa. Muito escassa. E depois de um dos benefícios da bênção paternal foi a abastança. A bênção da... Foi essa benevolência que em várias áreas da minha vida. Então, o que eu recomendo? Teve pessoas que me falaram assim, jamais vou pedir bênção para os meus pais. Até um cliente meu, ele falou assim, ele ouviu minha história e falou para uma amiga dele. Aí ela falou assim, eu vou atirar o meu pai de cima, eles moravam num prédio, né? Vou atirar ele daqui. Nossa. Essa é a bênção que eu vou pedir para ele. Meu Deus. Então, quanto mais você bater de frente, você não está batendo de frente com seu pai, está batendo de frente com Deus. Lembra da passagem de Saulo no caminho de Damasco? Uhum. Duro será para ti recalcitrar contra os agrilhões. Recalcitrar vem do grego coces. Coces. Dar coices no português. Nossa. Então, quanto mais você bater de frente, como essa moça, né, que eu tenho dó, né? Vai ficar pior. É o que eu falei, faça o teste. É impossível você não ver uma bênção acontecer. É que você falou uma coisa aí, né? Que você, um cristão, o pai ia de encontro com você, rejeitava você. Aí, de repente, você pensava que era por causa da igreja. Era por várias situações, mas assim, que nem se falou. Fazer campanha para vigília, para várias coisas, mas a sua vida não estava bem. Porque tinha uma situação, uma pessoa que você precisava entender e respeitar. E muitas pessoas, eu vejo, né, que eu trabalho muito sobre trauma religioso. Muitas vezes a religião te fala que é uma coisa. Vamos lá, faz 7 semanas de campanha. E deixa seu pai lá, né? Não fala nada que tenha a ver. Porque a gente vê biblicamente o que é a bênção do pai, né? Jacó chamou todos os seus filhos lá, e cada um ele deu uma bênção, né? É Jacó, né? Ele foi dando as bênçãos, e sucessivamente de um para outro, né? Tudo tem a ver. A Bíblia sempre respeita essa paternidade, essa situação de você ter um pai e ter uma mãe. Só que muitas vezes as pessoas acham que é um outro caminho. Encontra a igreja, vai lá, converte-se, beleza, tudo bem. Mas não entende que existe uma outra atitude que você precisa respeitar e tomar, né? Para viver essa mudança. E porque a paternidade aqui na Terra tem muito a ver com a paternidade do céu. E Deus respeita a hierarquia, né? Como exatamente. Você foi muito feliz, Adelita, muito feliz. Veja só, quando Jacó usurpou o lugar do irmão dele, que eu esqueço sempre o nome, né? Eu acho que foi Esaú, né? E o pai era Ismael, né? Nossa, não, o pai era Isaac. O pai era Isaac. Se a bênção paternal não valesse tanto, ele não teria usurpado. Isso. E você vê quem são os judeus. Os judeus são pessoas extremamente familiares. E tudo que eles colocam a mão, eu costumo dizer, vira ouro. Eles têm uma bênção poderosíssima, não só a paternal, sendo a maiormente, respeito, né? E tudo que eles fazem triunfa. Quer dizer, a bênção maternal é uma, mas a bênção paternal é majoritária. O que eu vou falar aqui dá um corte e poderá dar muita polêmica no que eu vou falar. Infelizmente, no nosso país, o pai é tido como uma pessoa que não tem valor. Isso aí é uma forma de deturpar a verdade divina. E quem que deturpa verdade divina?
né? A gente sabe quem é que exatamente. deturpa a verdade divina. Então, se os pais fossem verdadeiramente honrados, estou falando do nosso país, Brasil, pátria amada, os nossos lares não estariam tão destruídos como estão. Então, o Dia dos Pais passou há pouco, com pouca importância, quando deveria ser mais repercutidor do que o da mãe, ou igual. Né? A bênção que o pai tem para dar, a mãe não tem para dar. Eu trabalhei, doutora, no Conselho Tutelar por 7 anos. O que eu vi ali é de saltar aos olhos. Todo lar que, ainda que o pai não seja um pai presente como foi o meu, pai ausente, estando presente, mas ausente mentalmente, é um dos piores pais. A maioria das meninas ficavam grávidas. Ou seja, aonde não tinha a figura do pai, as meninas ficaram grávidas. Tipo assim, de 10 moças aonde não tinha, de 10 lares aonde não tinha um pai, praticamente assim, 6 a 7 ficavam grávidas. Aonde tinha um pai, ainda que ausente, não acontecia. E da mesma forma para os meninos, aonde o pai está, dificilmente vai pro crime. Pode ir, sim, claro. Mas quando o pai não está, não tem um balizador, uma referência, vai pro crime. Então você vê, isso vai direto como uma flecha que acerta o alvo sobre a bênção paternal. Aonde o pai não está, é uma falência múltipla no meio da família. O lar só funciona assim, sem um pai, quando o pai faleceu e a mulher toma o local do pai, sendo mãe e pai, como eu já vi, que é muito bem sucedido. Mas aonde o pai está, que a figura dele não é respeitada, aquele lá está fadado ao fracasso. Então isso vai de encontro à falta de aclamação e respeito aos pais. Se no nosso país houvesse mais respeito aos pais, os lares não estariam em frangalhos. Pense nisso com muito carinho. Tá muito boa o nosso bate-papo, a nossa entrevista, mas estamos chegando, passou tão rápido. Agora vamos centralizar nessa câmera do meio. Tony, qual o conselho, qual a mensagem que você deixa nesse exato momento para nossa audiência que ainda estão, vamos dizer assim, com essas feridas estancadas? Qual é a mensagem? Você já disse aqui o passo a passo, tudo. Mas qual é a mensagem de encorajamento, uma mensagem de força, uma mensagem de afeto que você deixa para essa pessoa que ainda acompanhou todo o nosso episódio, a nossa entrevista e está meio balançado? Fique à vontade para deixar aí para nossa audiência. Pois é, pessoal. A verdade é que quando você começa a estudar alguma coisa, quando aquilo vai mudar a sua vida, você tem alguma intuição que te aponta que você está no caminho certo. Quando eu tive a revelação no bosque, que eu passei dias refletindo, algo dentro de mim sinalizava: faça que você vai ter a mudança. Eu tenho certeza que várias falas que nós falamos aqui, várias admoestação, te sinalizou que vai funcionar para você. Quando há esse tipo de sinalização, você pode se jogar na sua decisão que vai dar certo. Tem gente que fala, dito popular, né, que as mulheres são muito intuitivas. Tem uma parcela de verdade, mas qualquer pessoa ela pode desenvolver a intuição. Ou seja, o ser humano ele tem 6 faculdades mentais, que pouco é conhecido, e se não é conhecido, não coloca em prática. Razão, percepção, intuição, imaginação, vontade e memória. Se você estudar essas 6 faculdades, inclusive no meu canal no YouTube, Tony Madar, você vai poder estudar essas 6 faculdades mentais, além do Instagram,
também @madatone com Y, você vai poder estar tendo uma base de tudo o que eu falei aqui. Porque a bênção paternal, como eu disse outrora, pode ser interpretada como algo religioso. Mas a inteligência emocional não é religiosa. Ou seja, quando você coloca inteligência emocional junto com espiritualidade, vai funcionar. Não tem como não funcionar. Faça isso e depois você vai tirar suas próprias conclusões e poder estar se libertando dessa vida que você está vivendo. Porque mudança de pensamento é mudança de destino. É isso aí, gente. Estamos chegando aos finais. Gratidão a todos vocês que nos acompanhou. Vamos trazer o Tony aqui novamente, porque ele ainda tem mais para acrescentar, para agregar aqui nas nossas vidas, possibilitando essa mudança de mentalidade, esses insights, é o repensar, é o decidir, é o deixar para trás aquilo que muitas das vezes nos aprisiona, nos deixa numa posição de vítima, tá? Compartilhe aqui, você que nos acompanhou, chegou até o final, compartilhe o nosso episódio, seja você também aquele garçom que está servindo outras pessoas, não com qualquer alimento, mas com um alimento que vai nutrir, que vai fortificar, que vai trazer cura, que vai trazer autoconhecimento, se permitir viver essa evolução e ousar ir além dos limites impostos pela vida. É isso aí. Eu queria que você fizesse uma reflexão hoje, o que tem a ver a sua paternidade aqui na Terra com a paternidade celestial. Que você pare e pense como está a sua vida hoje sobre essa ligação, para que você possa ter um tempo novo, né, sobre esse pai que você tem. Que Deus te abençoe. Até.